Salve, salve galera! Nessa aula eu vou ensinar você como se deve observar e relacionar os estudos analíticos de espelhos esféricos. Fica a dica, tá? A base que nós utilizamos para espelhos esféricos é a mesma que nós utilizamos para lentes esféricas. Então, quando você estuda bem, se aprofunda, treina esse conteúdo, automaticamente você está treinando dois conteúdos ao mesmo tempo. Então, vale muito a pena. Então, bora lá. Primeira coisa, eu coloquei para você dois casos que nós estudamos na aula anterior sobre construção de imagens, tá? Aqui, quando o objeto foi colocado na frente de um espelho côncavo, entre o centro e o foco, então ele teve uma imagem aqui que está em vermelho, tá? E o segundo, quando o objeto foi colocado na frente também do espelho côncavo, entre o foco e o vértice. E aqui o vermelho seria a sua imagem. A primeira coisa que eu quero que você me acompanhe seria observar as características dessa imagem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você veja. Bem, eu tenho aqui natureza, tamanho e orientação. Qual é a natureza? Lembre-se, se a imagem se formou do cruzamento direto dos raios, dizemos que ela é uma imagem real, também conhecida como imagem projetada. Se eu falo para você que a imagem se formou do cruzamento, do prolongamento, do tracejadinho, dizemos que ela é uma imagem virtual. Pois bem, no caso de um espelho esférico, imagem virtual é aquela que você vê dentro do espelho. Viu no espelho? Imagem virtual. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, um espelho de maquiagem ou um espelho que é utilizado muitas vezes para observar detalhes num dentista, uma óptica, certo? Esses espelhos aumentam a sua imagem, mas eu quero que você veja o seguinte, você a vê no espelho. Se você a vê no espelho, quer dizer que é uma imagem virtual. A mesma coisa acontece com aqueles espelhos de segurança, os espelhos convexos. Tá? Você vai às vezes no mercado, numa drogaria, em um ônibus, saída de edifício. São espelhos colocados exatamente para que você tenha uma amplitude visual, um campo visual maior. Bem, o campo visual aumenta, os detalhes somem, você fica com imagens pequenas. Mas a ideia é que você possa observar o campo visual, então ele funciona muito bem quanto a isso. E você vê a imagem no espelho, então a imagem é virtual. No caso dos projetores, todo o sistema que projeta imagem, tá, é conhecido como sistemas de imagem real. Então, imagem real, imagem projetada. Então, o que eu quero que você veja? A natureza da imagem, nesse caso aqui, ela vem a partir do cruzamento direto dos raios após eles terem refletido. Tá? Então, dizemos que a natureza dessa imagem é uma imagem do tipo real. Enquanto de baixo, ela é exatamente proveniente do cruzamento de prolongamentos. Se eu fiz uma imagem por prolongamento, a natureza dessa imagem é chamada de imagem do tipo virtual. Tamanho. O tamanho é a comparação, até esse momento, porque eu vou te ensinar a calcular esse tamanho e ser mais preciso nessa informação. Tá? Então, no primeiro momento, eu tenho aqui o objeto, a imagem conjugada ficou maior que o objeto. Então, essa imagem tem um tamanho maior que a do objeto. Nesse outro caso, a mesma coisa aconteceu. A sua imagem ficou maior que o seu objeto. Então, o tamanho dela, ela é maior. Tá aqui. Tá? Orientação. Lembra que eu te falei? Se o objeto está virado para cima, direcionado para cima, e a imagem também estiver para cima, dizemos que essa imagem se formou de maneira direta. Se o objeto estiver virado para cima e a imagem para baixo, dizemos que ela está invertida em relação a esse objeto. Nesse caso, o objeto está direcionado para cima e a imagem para baixo. Logo, a orientação dela diz que essa imagem é uma imagem do tipo invertida. Invertida em relação ao objeto. E nesse outro caso, eu percebo que o objeto está virado para cima e a imagem também está virada para cima. Então, ela é uma imagem dita direta ou direita. Então, está aqui, imagem direta ou direita. Top! Galera, então, agora que nós observamos as características, eu vou te ensinar exatamente a quantificar isso. Como que eu devo observar? Então, vamos lá. Comecemos pela nomenclatura, que é a parte mais importante. Bom, nomenclatura. Eu observei que todo objeto tem uma certa distância do espelho, uma distância do vértice. Representaremos essa distância pela letra P. Então, P representa a distância do objeto ao espelho, ou distância do
objeto ao vértice. Então lembra, falar aqui nesse caso espelho ou falar vértice é a mesma coisa, porque é o ponto onde o espelho se encontra, tá? Feito isso, essa distância então do vértice até o objeto eu vou chamar pela letra P. Agora, a minha imagem também tem uma certa distância. A diferença é que eu vou colocar uma linha para avisar que é uma imagem, ou seja, a distância que a imagem está do espelho. Ou, em outras palavras, a posição que ela ocupa nesse eixo, tá? Vamos representar pela letra P, acompanhado de uma linha, P'. Bem, esse é o primeiro ponto de observação. Quando eu comecei a te mostrar isso daqui, eu falei que uma imagem tinha 3 características: natureza, tamanho e orientação. Bem, cada função matemática carrega uma dessas características. Então, em primeiro momento, o que eu tenho? Natureza. Quem carrega essa característica natureza? Bem, quem carrega ela é o meu P'. Então, eu já vou até escrever isso para você aqui, deixa bem claro, tá? Então, o que esse cara carrega? Ele carrega a natureza da imagem, tá bom? Então, quando eu pensar em natureza, eu estou pensando exatamente no meu P', natureza. Então, se o meu P' assumir um valor positivo maior do que 0, significa que a minha imagem é uma imagem do tipo real. Se ele assumir um valor negativo, dizendo que essa imagem é uma imagem do tipo virtual. Bem, então nesse caso, a natureza dessa imagem foi uma imagem real. Isso quer dizer que o valor desse P' aqui vai ser dado por um valor positivo, tá? Então quer dizer que se eu for fazer meus cálculos e meu P' der um valor negativo, eu tenho uma imagem virtual. Se der positivo, eu já sei que era uma imagem real. E o de baixo, mesma história, né? Vamos marcar aqui os pontos. Então eu vou ter, ó, distância do objeto ao espelho, letra P, tá? Distância agora da imagem até o espelho. Vou colocar aqui P', certo? E nesse caso, como é que fica? Olha lá, essa imagem ela é virtual. Se ela é virtual, então o P' dela vai assumir um valor negativo. Mas isso eu vou observar fazendo os cálculos. Amor, em geral eu tenho que colocar o sinal antes? Não, tá? Em geral nós fazemos o cálculo e descobrimos, mas existem sim situações em que ele narra no enunciado as características da imagem. E aí eu já tenho que deixar os valores adaptados, tá bom? Isso pode acontecer. Beleza. Agora, se você lembrar, eu também te falei uma outra coisa quando eu te ensinei a fazer a construção de imagens. Falei para você, toda imagem que é real é uma imagem invertida, tá? Como você pode ver aqui, toda imagem real é uma imagem invertida. E toda imagem virtual é uma imagem direta, tá bom? Então, se eu quiser escrever isso aqui, eu já vou aproveitar. Toda imagem real é uma imagem invertida. E isso daqui a pouquinho vai fazer mais sentido para você. Virtual é uma imagem dita direta, tá bom? Então, imagem invertida e imagem direta. Agora, vem cá. Natureza era o P'. Bem, só que essa imagem, esse objeto também possui um comprimento, um certo tamanho. E aí como é que fica isso? Deixa eu mostrar. Olha lá. No caso do tamanho, como em geral não é engessado, mas em geral nós indicamos ela no eixo vertical, no eixo Y, é muito comum falar que a altura do objeto é dada pela letra Y, que seria o tamanho desse objeto, né, comprimento, e o da imagem por Y'. Tá? Então lembra, tudo que for imagem é a mesma letra que eu representaria o objeto, tá? Também não é obrigatório, mas em geral é o que nós fazemos, com uma linha. Então, Y'. Tá? Mas também é comum, e você já deve ter visto em algum local, ele coloca o tamanho do objeto como O de objeto e I de imagem. E tá tudo bem, tá? Quer dizer a mesma coisa, mas é bom que você tenha essa amplitude de conhecimento. Nunca se sabe como que o vestibular vai direcionar isso para você, então tem que ter noção total, tá bom? Beleza, agora que eu sei que ele tem o tamanho, quem que esse cara carrega com ele? Bem, esse cara carrega o tamanho, né, Jabur? Porque ele está falando de tamanho. Pois então, não, ele não carrega o tamanho. Ele carrega junto com ele a orientação. A orientação é dada pelo tamanho da imagem. Depois eu vou te falar o terceiro que carregaria essa proporção de tamanho, mas é outro, tá bom? Vem cá. Quando meu Y', o tamanho da minha imagem,
der um valor positivo, quer dizer que essa imagem é uma imagem direta. Ou seja, se ela for negativo, ela vai ser uma imagem invertida. Nós temos aqui os dois casos, imagem direta e invertida. Primeiro caso, a minha imagem está invertida. Se ela está invertida, quer dizer que esse y' aqui vai ser dado por um valor negativo, correto? Agora, na outra situação, olha aqui. Aqui está o tamanho do meu objeto, y. E aqui está o tamanho da minha imagem, y'. Feito isso, essa imagem é uma imagem direta ou direita, tanto faz, tá, gente? Então, ela vai ser representada por um fator positivo. Maravilha! Estamos caminhando, tá? Toda imagem direta é uma imagem do tipo virtual. Guarde bem isso, tá? Então, virtual. E toda imagem invertida é uma imagem, nesse caso, dada como sendo real. Agora eu quero que você observe um detalhe. Repare os sinais, como é que eles vão ficar. Toda imagem real, pelinha positivo, é uma imagem invertida. Invertida quer dizer que o meu y' é negativo, tá percebendo? Então, pera lá. Olha isso. Toda vez que eu tenho pelinha positiva, y' fica negativo. O sinal do pelinha e do y' sempre ficam trocados. Olha aqui. Pelinha negativo, a imagem é direta. Imagem direta, y' positivo. Então, o sinal ficou trocado. Se atente a isso, isso pode te ajudar em muitas situações. Principalmente quando fazemos algum cálculo e por algum acidente nós erramos ou trocamos alguma coisa. Isso ajuda a gente a deixar a coisa mais correta e acertar esses pequenos pontos, tá bom? E aqui a mesma coisa, né? Só repetindo. Se eu tenho y' positivo, a imagem é direta, direta é virtual. Imagem virtual é imagem que o pelinha é negativo, tá? Imagem invertida é uma imagem real é aquela imagem que o seu pelinha é positivo, ok? E o último ponto de referência seria exatamente a distância focal. A distância focal, ela tem uma relação direta para que nós possamos saber qual tipo de espelho que nós temos. No entanto, fica a dica. É muito importante lembrar as características da imagem, das imagens, né? Das 5 imagens de espelho côncavo, tá? Lembra que eu te ensinei lá na outra aula, a regrinha da mão, para você guardar cada caso, tá bom? E do espelho convexo. Porque dependendo da característica, se a imagem é virtual e maior, virtual e maior não pode ser espelho convexo. Por quê? Porque espelho convexo só fornece imagem, nesse caso virtual, e menor. Então, não poderia ser convexo, eu identifico o sistema, tá? E o inverso também é verdade. A imagem é virtual e menor. Peraí, espelho côncavo não tem imagem virtual e menor. Então, só pode ser espelho convexo. Você pegou esses detalhes? É importante saber as características, principalmente para identificar o que está acontecendo. E aí você pode moldar o seu problema conforme necessário, tomando muito cuidado com os sinais, que são fundamentais. Mas lembra que eu te falei, nomenclatura é fundamental, tá? Maravilha! Feito isso daí, eu tenho agora a distância focal. A distância focal, então, pode ser positiva ou negativa. A distância focal, observando aqui a relação gráfica, é essa distância aqui, ó, do F até o meu espelho, tá? Então, essa distância aqui é o meu foco, tá bom? Essa é a ideia. Tanto aqui quanto aqui. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos falar? Tá? Que se o espelho for côncavo, a distância focal é positiva, como é o caso desses dois aqui. Quando ele é negativo, caracteriza-se espelho convexo. Tá? Então, lembra, sabendo o foco, eu consigo descobrir qual é o tipo do espelho, mas as características ainda serão mais importantes. Tá? E qual a relação matemática que envolve todas essas funções? Bem, é a famosa relação dos pontos conjugados, que alguns conhecem como equação da fimose. Eu prefiro chamar de equação da florzinha. Ela diz o seguinte, que o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da distância do objeto ao espelho, P, pela distância da imagem ao espelho, P', né? Então, uma florzinha é igual a uma pétala mais uma pétalazinha. Eu prefiro sim, mais singelo. Tem gente que prefere falar da fimose. Uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. É válido também, certo?
O importante não é a frase que você vai usar, é você guardar, tá? Como você vai fazer isso é uma característica sua, mas guarda, saiba como funciona, nós nunca sabemos quando que o vestibular vai pedir uma questão e vai te dar a equação pronta. Então, mas já não consigo guardar a equação, tenho dificuldade. Exercício. Exercício, meu amigo. Treina, treina, treina. Quanto mais exercícios você faz, quanto mais você pratica, melhor você fica. Isso inclui melhorar o teu tempo, a tua segurança, guardar melhor as informações, interpretar o problema com mais eficiência. Então, treinar é a base para tudo. Ok? Galera, então essa aqui seria a primeira parte da nossa aula de estudo analítico de espelhos esféricos, tá? Na sequência agora, eu vou falar para você sobre a equação do aumento linear, que seria exatamente a função da terceira característica, que é o tamanho da imagem. Ela é que vai mostrar para a gente se a imagem é maior ou menor, quantas vezes ela é maior ou menor, ok? Então, vou virar a lousa aqui e nós já continuamos. Galera, agora nós vamos estudar a parte do tamanho, seria o que nós chamamos de aumento linear, mas também aparece com o nome de aumento transversal linear. Show? Apresentaremos ele pela letra A. O que é o aumento linear, gente? O aumento linear é a relação que existe do tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto. Então, é uma comparação do y' com o y, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Tá? Então, o que eu tenho que saber sobre ele? Primeira coisa, tá? Se eu estou falando de tamanho, estou falando de comprimento. Tá? Então, aquele pensamento teu inicial, assim, mas não tinha a ver com y'? Tem a ver com y', mas eu vou te mostrar de que maneira que isso acontece. Acontece da seguinte forma, olha só. Quando eu falo para você que eu tenho um A e ele é maior do que zero, ou seja, positivo, significa que você também tem um y' positivo. Ou seja, ter um aumento linear positivo caracteriza dizer que você tem uma imagem direta. E dizer que você tem uma imagem direta significa dizer que você tem uma imagem, nesse caso, virtual. Não se esqueça disso, tá? Porque uma coisa está vinculada à outra. Então, imagem direta e virtual. Agora, se o seu A é negativo, ou seja, menor do que zero, significa que o teu y' é negativo. Tá? Então, tua imagem invertida. E toda imagem, que nesse caso é invertida, dizemos que ela é uma imagem do tipo real. Tá? Então, são coisas que você tem que guardar. Já que você colocou o negócio ali de valores, se acalme. Eu gostaria que você olhasse primeiro os exemplos e começasse a interpretação pela maneira correta. Primeira coisa, você olha o sinal. Jabor, vai vir pronto? Às vezes. Mas a maior parte das vezes é você quem vai fornecer isso. Mas como que eu vou fazer isso? Simples. Ele fala, uma pessoa que tem a intenção de se barbear, observando sua imagem no espelho. Peraí, se ela observou a imagem no espelho, a imagem é virtual. Se a imagem virtual ela é direta. Se ela é direta, o meu aumento é positivo. Então a primeira coisa que às vezes nós temos que ver. Olha no exemplo. A igual a 5. Quer dizer isso? 5 é positivo. Tá? Quando eu não coloco nenhum sinal, ele é positivo. Então, a primeira coisa, 5 positivo, imagem direta. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que observar. Tá? Olha lá, A igual a menos 5, ó, negativo, seria negativo, tá aqui, ó, negativo, imagem invertida. Então, eu tenho uma imagem do tipo invertida. Então, tá aqui, imagem invertida. Tá? Um quinto, lembra? Não tem nenhum sinal do lado, então ele é positivo. Se ele é positivo, a minha imagem é uma imagem direta. Então, imagem direta. Tá aqui bonitinho, tá? A igual a menos um quinto. Lembra? Negativo. Negativo, imagem, ela é invertida. Então, tá aqui. Imagem invertida. Então lembra, se ele falou que o cara vai se barbear, automaticamente ele vai ver a imagem no espelho, ela é virtual. Se ela é virtual, é direta, então os pontos onde o A é positivo seriam imagens virtuais. E eu vou aproveitar e vou escrever isso aqui, já do lado, tá bom? Então, ó, toda imagem que ela é dita direta, nesse caso, ela é uma imagem também invertida. Opa, perdão. Toda imagem que é direta, nesse caso, ó, aí eu escrevo trocado. Toda imagem que ela é direta, ela é virtual, virtual. E toda imagem que é invertida, ela é dita real, tá bom? Então, ó, direta,
direta virtual. Imagem, nesse caso, invertida, é dita imagem real. Tá bom? Pronto, corrigido esse pequeno equívoco aí na minha fala, tá? Então eu tenho, toda vez que for direta, virtual. Então quando eu me vejo no espelho. Tá, Jabor, e quando que ela é, nesse caso aí, real? Quando ele fala, uma pessoa projeta sua imagem em uma tela, uma pessoa projeta uma imagem, um aluno projeta a imagem de uma lâmpada na carteira, enfim, ele falou projeta, você tem que entender que imagem projetada é imagem real. E se imagem projetada é imagem real, ela é invertida, tá? Um exemplo muito clássico que eu sempre uso é a imagem projetada no fundo do olho, na retina. Ela sempre fica invertida e o cérebro desinverte ela. Mas nós vamos falar disso nas aulas sobre globo ocular, ok? Então bora lá. Identifiquei agora, Jabor, que a imagem é direta e invertida. Qual é o segundo passo? Bem, o segundo passo ele tem a ver com o módulo desse valor. Módulo é observar o valor numérico sem o sinal, tá bom? Então vamos lá. O que é o módulo de 5? O módulo de 5 é 5. 5 é maior que 1, menor que 1, igual a 1. Se for maior que 1, essa imagem é maior do que o objeto. Se for menor do que 1, a imagem é menor do que o objeto. E se der igual a 1, quer dizer que ela tem o mesmo tamanho. Fica a dica. Então, imagem 5. 5 é maior que 1. Imagem maior. Quantas vezes maior? O número que estiver apresentado aqui. Então, a imagem ela é direta nesse caso. Tá bom? Vou colocar aqui certinho. Imagem direta. E 5 vezes maior. Opa. Aqui. 5 vezes maior. Ok? A igual a menos 5. Ah, é menor, é negativo. Não, negativo quer dizer que ela é invertida. Ponto. Tá? Agora eu faço o módulo. Módulo de menos 5 é 5. Então, 5 é maior que 1. Se é maior que 1, a minha imagem ela é invertida e 5 vezes maior. Agora vem aqui em 1/5. 1/5, gente, 1/5 é 1 dividido por 5, 0,2. 0,2 é menor do que 1. Então, se ele é menor do que 1, eu sei que a imagem ficou menor. E quantas vezes menor? O número que tiver no denominador, sempre que o numerador for 1, porque 1 é a referência, tá? Então, 1 dividido 5 vezes. Então, divido em 5 partes. Eu posso falar, então, que eu tenho imagem direta e 5 vezes menor. Tá? Menos 1/5, lembra? O número tem que estar em módulo. Módulo de menos 1/5 é 1/5. Então, é a mesma coisa do de cima. Então, a imagem é invertida e 5 vezes menor. E 5 vezes menor. Ok? Então, tá aqui bonitinho. Bom, galera, essa é a base do nosso aumento linear. Tranquilo? Então, para você entender, essa é a primeira relação que você tem que observar. Equação que nós utilizamos nessa situação. Então, vamos lá. Qual situação nós vamos colocar aqui? Primeiro, a definição. Qual que é a definição? Aumento linear é a relação do tamanho da imagem. Então, A é igual o tamanho da imagem, y' por y, que é igual, do mesmo jeito que eu tenho a relação dos tamanhos, eu tenho uma relação direta também com as distâncias, ou seja, com P e com P'. Então eu fico com y' por y, que é igual a P' por P. Mas se você lembrar, o sinal do P' e do y' sempre ficavam trocados. Lembra que eu te mostrei isso? Isso já vem na equação. Tá? Se nós fôssemos fazer a definição completa, eu teria uma semelhança de triângulo, te mostraria todas as funções cruzadas, daria para perceber. Tá? Mas, para nós, o que é mais importante? Lembrar da equação, então a gente fica fazendo muita definição. Então, y' por y é igual a menos P' por P. Então, esse menos sempre vai ficar do P'? Sim. Todas as inversões vão partir dali. No entanto, nós não temos o hábito de trabalhar com duas igualdades na mesma equação. Então, é comum que a gente, primeiro,
precisamos anotar os dados. Segundo, observar qual função que vai ser mais interessante para a gente. E ela pode vir para a gente, nesse caso, de 3 maneiras. Olha só. Primeira maneira, eu posso falar que o meu A é igual a y' por y. Segunda maneira, eu posso falar que o meu A é igual a menos P' por P. Terceira maneira, eu posso falar para você, nesse caso, eu tenho y' sobre y, que é igual a menos P' sobre P. Tá? Essas são as 3 possibilidades que você vai trabalhar. Qual você usa? Depende do exercício. Por isso que anotar as informações, conhecer a nomenclatura, qual letra, o que significa cada sinal é tão importante. Tá? Porque senão você acaba trocando e aí as equações saem meio tortas. Ok? Galera, então essa foi a segunda parte. Tá? Você já está com as equações todas prontas. Depois eu vou passar para você um complemento aí, que seria uma equação paralela que alguns gostam de utilizar, eu diria que seria um atalho, né? Para relacionar a primeira equação, que é a equação dos pontos conjugados, com a equação aí do aumento linear, ok? Então fica mais um pouquinho aí, eu vou te passar esse pequeno complemento. Galera, bem, como nós já falamos, nós temos 2 equações principais para trabalhar nessa situação e elas são válidas tanto para espelhos esféricos quanto para lentes esféricas. Fica a dica para você, tá bom? Pensando dessa maneira, tá? Primeiro, alguns devem ter visto equações por aí que associa-se, fala-se da relação do aumento linear envolvendo P e P', enfim, distância focal, né? Como é que seria montado isso? Como é que fica essa função? Tá bom? Vou te mostrar. Primeira coisa, vamos lá. Para poder associar essas 2 funções, que é a equação dos pontos conjugados, eu tenho que partir do pressuposto que eu preciso isolar o P e o P', tá? E se eu quero que o aumento linear esteja envolvido, eu vou isolar ele, então vou pegar somente a parte que me interessa. Eu vou pegar aqui então, eu tenho A igual a menos P' por P, vou multiplicar isso aqui em cruz, então vai ficar menos P', que é igual a A que multiplica P, multiplicando por menos 1 dos 2 lados, né? Posso falar então que P' é igual a menos A vezes P. Então, essa é a base que eu preciso para poder trabalhar. Agora eu vou substituir essa relação no meu P', tá? Então, vou escrever aqui em cima para você ver a definição inteira. Eu tenho que 1 sobre F, então, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que vale o P'? O P' vale menos A vezes P. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos A vezes P. Vou tirar o MMC disso. Tá? Então, vai ficar menos A sobre P. Menos A sobre P dividido por P vai dar menos A. Menos A vezes 1, menos A. Tá? Menos A vezes P dividido por menos A vezes P vai dar, menos com menos vai dar mais. Então, 1 vezes 1, mais 1. Multiplicando isso aqui agora em cruz, nós vamos ter aqui F que multiplica menos A mais 1, igual a 1 que multiplica, nesse caso, né, não altera nada, menos A vezes P. Legal, né? Caminhando aqui. Bem, faço a distributiva aqui. Eu vou ter F vezes A. Como aqui é negativo, então menos F vezes A. Mais F. Igual a menos A vezes P. Bem, lembra que eu quero o aumento linear. É uma função utilizada para se calcular o aumento linear. Então eu vou trocar um pouquinho a minha função. Vou isolar o meu A do mesmo lado. Tá bom? Vou pegar esse menos F sobre A e vou passar ele para lá. Então, negativo ele vai ficar positivo. Então, fica F igual menos A vezes P, menos, passou, mais F vezes A. Vou colocar o meu A em evidência. Tá? Logo, eu fiquei com menos P mais F.
ok? Vou passar esse carinha dividindo, né? Então vou ficar com F dividido por menos P mais F, que é igual a A. Só colocando em ordem aqui para você, eu vou ficar então com A, que é igual a F dividido por F menos P. Bem, essa é uma relação que alguns já devem ter visto. E alguns falam assim, essa aqui é a equação do aumento linear. Não, ela não é a equação do aumento linear. Como você está vendo, ela é uma maneira de se relacionar duas funções matemáticas, tá? E criar um atalho, né? Um atalho. Porque às vezes no problema, ele te dá a relação aqui da distância focal, a distância do objeto até o espelho, e às vezes tem que fazer uma senhora de uma conta para chegar até lá, que é a maneira clássica. Eu digo que no começo você faça a maneira clássica, treine a clássica, depois parte para o atalho. O atalho é um caminho mais rápido? Sim, para quem já sabe fazer. Não inventa de, agora eu vou pegar todos os resumos e o que eu não estudei eu vou aprender. Não funciona desse jeito. Pode dar certo para alguns, estou dizendo que não dá, tá? Mas a grande maioria não vai funcionar desse jeito. É treino. Treino clássico, substitui, inclusive ajuda você a treinar funções matemáticas para evitar erros de MMC, tá? Para evitar erros de relações básicas, de funções algébricas. Tem que treinar, tá? E aí, quando você estiver legal nisso, parte para o atalho. Isso aqui vai ajudar você a ganhar tempo. Jabor, por que eu não vou direto para lá? Vai lá, tudo bem, eu estudei, eu só preciso treinar tanto. Porque se aparecer uma situação em que você tem que montar várias funções, várias relações, o atalho não vai te salvar. Tá? O atalho é o contrário, ele pode até te enrolar mais ainda, trazer funções maiores. Não estou dizendo que vai acontecer isso, estou dizendo que existe a possibilidade. Então você tem que tomar cuidado com isso. Saber o clássico é o que faz você ter uma grande eficiência, uma grande perfeição quando você executa o atalho. Top? Fica a dica, tá? Galera, então tá aí um atalho para quem gosta de desenvolver novas técnicas. Ok? Espero que vocês tenham conseguido aprender, tá? Isso daí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Agora, treinar exercício. E lembre-se, tá? Que o Hulk esmaga e você esmaga no vestibular.